Nos últimos 10 anos, o estado de São Paulo registrou mais de 2 milhões de carros furtados ou roubados. Desse total, só cerca de 40% foi recuperado pela polícia. Nossa reportagem foi descobrir o que acontece com os outros 60% dos carros desaparecidos. Olhando assim, qual das duas portas é genuína de fábrica? Você seria capaz de identificar qual é possivelmente fruto de crime? A grande maioria dos consumidores não tem como conhecer esse tipo de golpe, não. As duas são da mesma marca, da mesma cor, só que uma custou cerca de R$4.000, enquanto a falsa sai por menos da metade desse valor. Dentro dessa porta, se vocês conseguem verificar, aí tem pedaço de vidro. Realmente não há dúvida que é uma peça muito provável proveniente de furto ou roubo, porque foi destruído o vidro exatamente pela numeração do chassi, que com certeza ia ajudar na identificação do carro que cedeu esse tipo de peça. Não tem mágica, diz o especialista. O preço só é baixo porque o produto é clandestino, ou seja, não recolhe impostos e, dependendo da peça, pode afetar a segurança de quem usa. No caso, para parecer nova, a porta passou pelo chamado banho de imersão, que imita a tinta KTL, usada nas fábricas de peças. Em um tempo muito curto, ela vai estourar ferrugem na peça inteira, porque nesse banho de imersão, banho químico, é retirado todo o fundo dessa peça, ela fica na lata pura, ela é pintada com um fundo que é conhecido como preto vinílico, ele vai imitar o fundo KTL, que é o fundo genuíno, anticorrosivo, vai imitar, mas não tem a mesma propriedade, não consegue proteger a peça. Casos assim estão por trás de números assustadores. Em 10 anos, São Paulo teve mais de 2 milhões de veículos roubados ou furtados. As informações oficiais mostram que, desse total, cerca de 40% deles foram recuperados. Mas e os outros 60%? É como se num passe de mágica eles tivessem desaparecido, sumido, sem deixar qualquer vestígio. Mas afinal, onde foram parar mais de 1.200.000 carros? O delegado diz que, em média, 10% é golpe do próprio dono do veículo, que quer receber a indenização do seguro e some com o carro. Os outros 50% são fraudes que teriam as seguradoras envolvidas. No começo do mês, uma CPI no Rio Grande do Sul apontou o envolvimento de 8 empresas de seguro em supostos golpes com peças de segunda mão. O delegado do DEIC de São Paulo explica que a investigação aponta, em geral, 2 tipos de fraudes. O primeiro, quando um carro sofre um acidente, é classificado como perda total. A seguradora ressarce o consumidor, mas revende a sucata com o documento. Criminosos esquentam o veículo. Em outras palavras, roubam um carro idêntico que, com placas e outros números de identificação trocados, passa a rodar com o documento do carro acidentado. Para o delegado, só é possível por uma brecha na lei. Toda vez que as seguradoras indenizarem integralmente um veículo ao segurado, pós-acidente de trânsito, por exemplo, que elas não possam mais vender esse veículo com documentação, que elas só possam vender esse bem como sucata. A segunda fraude é o roubo de carros para desmonte de peças, especialmente aquelas sem identificação, que voltam ao mercado com preços bem mais em conta, como a porta do início da reportagem. Como essas portas não possuem identificação que me permita saber de onde elas vieram, qual é o seu passado, eu não tenho como dizer essas portas são efetivamente de veículos roubados ou furtados. Portanto, eu não posso simplesmente fechar esse desmanche. Para o país, os crimes representam 600 milhões de reais a menos só em tributos. Isso representa cerca de 15% a 20% do total das peças ilegais à venda no Brasil hoje. Os outros 80% são as peças chinesas, falsificadas e contrabandeadas. Denúncias já mostradas pelo Jornal da Gazeta indicam que oficinas compram essas peças para baratear custo de conserto sem que o consumidor saiba. E que as próprias seguradoras incentivam as oficinas a recorrer a esse tipo de peça também em busca de lucro maior. Peças de segunda mão podem ser vendidas somente com nota fiscal, etiqueta de rastreabilidade que indica a origem e na cor genuína.